Passaremos agora a palavra para o Dom José Aparecido, que vai nos brindar com o tema A Vida Eucarística do Mestre. Bom dia a todos os aqui presentes, Dom Marconi, Padre Paulinho, Elcio e todos os irmãos que servem a nossa Igreja de Brasília com esse tão delicioso ministério extraordinário da Eucaristia. Delicioso porque nos aproxima mais das delícias celestes, né? E, por um outro lado, nos aproxima mais também de um risco. Se temos as coisas santas nas nossas mãos, com muita frequência, isso nos será cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu gostaria de ler um pequeno trecho do Evangelho de São João, que é muito bonito. O capítulo 6 fala do pão da vida. Jesus se identifica com o pão da vida. Isso não vou ler agora porque seria longo. Depois ele fala que a sua carne é comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E quando os que o seguiam ouviram essas palavras, desde então muitos dos seus discípulos retiraram-se e já não andavam com ele. Eles não acreditaram. Ou para eles era muito duro ouvir que o pão da vida, que é Jesus, a sua carne e o seu sangue é alimento e bebida para nós. Logo depois, Jesus, nessa hora, Jesus é um ponto de inflexão do ministério de Jesus. Até ali, pelos milagres que tinha feito, pela pregação que tinha feito, todos os que eram beneficiados de alguma maneira o seguiam, e até alguns secretamente, como Nicodemos, narrado pela narração do Evangelho de João logo no começo, seguia Jesus discretamente para não ser expulso do sinédrio, né? Mas aqui Jesus chega a um ponto de inflexão do ministério. Ele ficou só com os 12 e mesmo assim vira para os 12 e diz o seguinte: também vós quereis retirar-vos? Ou seja, se nem vocês quiserem seguir essa palavra que eu digo, podem ir embora. Jesus não teve medo de ficar sozinho. E por quê? Porque se tratava do ponto fundamental da sua missão, que era se oferecer ao Pai pela salvação do mundo como alimento e bebida de salvação. São Pedro, que sempre toma a palavra na frente, né? Respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E Jesus replicou: não fui eu que vos escolhi, a vós 12? Contudo, um de vós é um demônio. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era o que o havia de entregar. Então, mesmo dentre os 12, um deles ainda caiu fora. Entregou Jesus por 30 moedas, que era um preço de traição muito baixo para a grandeza do valor de Cristo, né? Ele pagou o preço do nosso resgate. Cada pessoa, cada homem, cada mulher que vem a esse mundo tem o seu resgate do pecado e da morte pago inteiramente pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então isso é muito importante, por isso é muito importante que, ao falar da vida eucarística dos mestres, nós tenhamos consciência de que é um ponto de inflexão na nossa vida espiritual, ou seja, de decisão resoluta por seguir a Cristo ou não. E é como adoradores em espírito e verdade, como servos do Senhor que se faz pão, como aqueles que descobrem que a razão da sua existência é Jesus e Jesus eucarístico, né? Que Ele é a palavra que se faz pão. Ele se comove, se move por nós e dá a vida por nós, né? Então, esse ponto deve ficar muito claro e a gente tem que se perguntar todos os dias no exame de consciência: eu creio firmemente que o Senhor está presente na Eucaristia, que se oferece por mim na Eucaristia celebrada, que permanece presente na Eucaristia reservada para conforto dos doentes, mas também depois para a nossa adoração. Eu creio firmemente que a Eucaristia é o único sacrifício de Cristo, oferecido cruentamente na cruz, como dizia bem Dom Marconi, e pela memorialis representatio oferecida em cada missa.
Papa Bento XVI, para explicar essa ideia dos sacramentos, diz assim, que com o mistério pascal se quebra o poder do tempo. Nós, pela celebração do mistério pascal, pelas celebrações litúrgicas da igreja, sobretudo a Eucaristia, nós nos tornamos contemporâneos de Cristo, naquele ato da celebração. Adoramos o Senhor como Maria e o discípulo amado ao pé da cruz. Adoramos o Senhor como Maria, a Madalena, que viu, que foi chamada por Jesus pelo nome e respondeu Raboni, mestre, com todo o afeto do seu coração. Nós redescobrimos Cristo em cada Eucaristia, como os discípulos de Emaús, que depois de ter visto o coração aquecido por aquele que falava palavras santas, a mesa da palavra, foi reconhecido por eles como Jesus, o ressuscitado, ao partir o pão. Então somos adoradores em espírito e verdade. O que é que significa dizer que a Eucaristia, ou sacramentos, a celebração litúrgica da igreja, nos torna contemporâneos dos mistérios de Cristo realizados na história? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele não muda, Ele permanece conosco. Ele foi ao Pai, mas enviou o Espírito, o seu Espírito Santo, o Espírito dele e do Pai, o Espírito do ressuscitado, que pela epiclésia da Eucaristia torna Cristo presente na igreja permanentemente, através da comunhão na comunidade, através da Assembleia reunida, se torna presente no ministério sagrado dos sacerdotes, bispos ou padres, no sagrado ministério dos diáconos, se torna presente nas espécies do pão e do vinho, quando invocado o Espírito Santo sobre elas, se torna presente em cada Eucaristia, que é o coração da igreja. A Eucaristia faz a igreja. Nesse sentido, eu recomendaria uma leitura que faz muito bem para padres e leigos. Ecclesia de Eucaristia, uma encíclica de São João Paulo II sobre a Eucaristia que faz a igreja e a igreja que faz a Eucaristia. E uma outra de Bento XVI, Sacramentum Caritatis, o sacramento da caridade, sobre a Eucaristia como fonte e ápice da vida e da missão da igreja. São leituras imprescindíveis para nós, que nos ajudam a aprofundar o mistério. Bem dizia o Dom Marconi que a fé precisa também de esforço, de aprendizado. Santo Agostinho e depois Santo Anselmo de Aosta diziam que a fé requer o intelecto, o esforço do intelecto. Há coisas que nós não podemos aprender pelo nosso próprio esforço, mas uma vez apreendidas pela aceitação da fé na revelação, nós podemos aprofundar com o esforço dos nossos estudos, das nossas leituras, com a nossa oração, com a nossa vida de entrega ao Senhor. O Papa Pio XII, na Mediator Dei, fala de memorialis representatio, que o Dom Marconi bem lembrou, que o memorial é tornar presente, não é fazer uma memória do passado, recordação, não é simples recordação. Então, na Eucaristia, todos os eventos salvíficos do Antigo e do Novo Testamento, concentrados na Páscoa cristã, estão presentes. Jesus volta a nos salvar. Jesus está aqui, continuando o mistério da salvação, até a sua vinda gloriosa. Então, a Eucaristia é um sacramento que permanecerá conosco até a vinda gloriosa de Jesus. A minha parte não é ficar falando da teologia do sacramento, mas eu queria retomar isso com algumas coisas que Dom Marconi já disse, para lembrar que na Eucaristia, a vida eucarística dos Messi nasce da própria natureza da Eucaristia a que eles servem. Não nasce de devoções, das várias devoções que nós podemos ter, que são lícitas, muito bem, mas a devotio, a entrega, a palavra devoção, que significa entrega, a nossa entrega fundamental é a Cristo e a Cristo Eucaristia. Nasce da natureza da Eucaristia. No Código de Direito Canônico, perdoe se eu sou canonista e cito o Código, Dom Marconi citou o Concílio de Trento, lemos que nas espécies eucarísticas, eu vou ler em latim, depois eu traduzo.
ipsemet Christus Dominus continetur, offertur ac sumitur. O próprio Senhor Jesus Cristo se contém, continetur, se oferece, offertur, e se recebe em comunhão, sumitur. Desses três verbos nasce a nossa espiritualidade eucarística. Presença real, Cristo eucarístico, Cristo que se torna presente pela ação do Espírito Santo através das mãos do ministro sagrado, permanece presente, mesmo depois de terminada a Eucaristia. Abrindo parênteses, no fim do primeiro milênio, já começando o segundo milênio, houve um padre, grande teólogo, que quis submeter todas as coisas da fé à razão. E por isso ele chegou a negar a transubstanciação, chamado Berengário de Tours. Ele era da cidade de Tours, do mesmo lugar onde São Martinho de Tours tinha sido bispo. Então é uma terra de gente santa, uma terra que deu muitos santos para a igreja, mas naquele caso também deu um herege, um abestado, como dizia o pessoal. Perder o coração do mistério da Eucaristia, deu um herege. No segundo milênio, no fim do segundo milênio, na passagem para o novo milênio, voltou a acontecer. Depois do concílio, que é a nova primavera do Espírito na igreja, vários teólogos começaram a negociar sobre a realidade da Eucaristia, dizendo eles por razões ecumênicas. Nós temos reflexos disso na prática de alguns países de intercomunhão com comunidades cristãs que não aceitam a presença real de Cristo. Então nós não podemos acolher essa prática, porque seria como aceitar que o que dizem sobre a Eucaristia, que é só um símbolo da presença de Jesus, substitui aquilo que nós dizemos que é Cristo presente, no seu sacrifício, no seu corpo, sangue, alma e divindade, e portanto que Ele é o pão da vida. Nós comemos podemos comer da sua carne, e podemos beber do seu sangue. Então, Cristo está presente. Cristo está presente na Eucaristia. Isso tem reflexo, por exemplo, no modo de levar a Eucaristia aos doentes. Eu ponho em qualquer lugar no meu carro, numa bolsinha digna, certamente, e depois começo a escutar um sertanejão lá, bonito, e levo Jesus como se Ele não estivesse ali, para os doentes. Se eu creio firmemente que Jesus está presente em cada Eucaristia celebrada, mas está presente na hóstia consagrada, o meu modo de levar Jesus comigo para os doentes é um modo adorante, orante. Jesus caminha comigo, como estava com os discípulos de Emaús, de modo, vamos dizer assim, acidentalmente invisível, mas real na substância. Jesus caminha comigo, como caminhou com os discípulos de Emaús. Então eu preciso descobrir meios para que essa companhia do amor de Jesus na minha vida se torne viva, vibrante, real na minha vida espiritual. Eu ter alguns recursos, por exemplo, coisas simples como a gente aprendia quando era criança a fazer orações ejaculatórias, que são o quê? Frases repetitivas como flechas que vão ao coração de Deus. Jesus, eu te adoro. Jesus, caminha comigo. Senhor, que eu veja. São frases que podem ser tiradas do Evangelho, criadas por nós. Ter aquele espírito de adoração que se reflete em um modo de falar. E assim nós podemos pensar também numa outra coisa. O Messi, ciente dessa presença real pela fé, e porque isso é iluminado também pela razão teológica das coisas, é um caçador de sacrário. É bonito a gente passar pelas cidades do Distrito Federal, pelo plano piloto, calculando mais ou menos onde estão os sacrários da cidade. E louvando a Deus pela presença dele naquele rincãozinho ali, naquela igreja pobre, naquela igreja mais rica, naquela igreja que está no meio como a nossa catedral, no meio dos palácios do poder, e Jesus está ali, humildemente presente, esperando para ser amado.
Então, fazer visitas eucarísticas. A esse propósito, nós temos muitas obras, por exemplo, de Santo Afonso Maria Ligori, de São Pedro Julião Aymar, que nos ensinam os segredos de tirar frutos da visita ao Santíssimo Sacramento. Ou seja, não é uma visita ritual, é visitar alguém que eu amo e que me amou primeiro. Quantas igrejas nossas permanecem abandonadas, ou às vezes, dói dizer também que em alguns lugares, o Santíssimo Sacramento, que deveria estar sempre num sacrário, com uma lâmpada vermelha acesa, para que ficasse clara ali a presença real do Senhor, ficam escondidos, ou em algum canto, sem nenhuma evidência, né? Ou numa capela que parece que a gente precisa passar por um labirinto para chegar até elas, por causa de razões arquitetônicas, por causa de razões, às vezes, pastorais, o que seja. Nós precisamos descobrir o caminho da nossa visita frequente ao Senhor e visitar Jesus. Que mais? A igreja, ciente da presença real, e depois de 1000 anos, só depois de 1000 anos de história, é que houve a primeira negação da presença real de Cristo na Eucaristia. Exatamente com esse Berengário de Tours. E a partir dali começaram a pipocar na igreja milagres eucarísticos, né? Vocês vão se lembrar dos nomes todos, eu não vou citar nenhum aqui. E depois disso, depois desses milagres, já no século XII, o Papa pediu a São Tomás de Aquino que compusesse, a São Tomás de Aquino e São Boaventura, dois grandes santos, ótimos teólogos, esplendores da teologia católica, que compusessem textos para a missa e o ofício do Santíssimo Sacramento, da festa do Corpus Christi, né? Eles compuseram. São Boaventura teve a desventura de ler primeiro os textos de São Tomás de Aquino e rasgou os deles, porque dizia que aqueles sim eram dignos do Santíssimo Sacramento, por humildade. São Boaventura, grande santo franciscano. São Tomás de Aquino, grande santo da escola dominicana. E, de fato, os hinos e as antífonas que nós temos no ofício divino e na missa de hoje são ainda aqueles que foram compostos por São Tomás de Aquino. Então, temos a liturgia da igreja para adorar o Senhor. Aqui eu gostaria de falar sobre alguns abusos que acontecem, inclusive na nossa arquidiocese. Procissão com o Santíssimo Sacramento se faz só quando a igreja autoriza. A igreja, isto é, o arcebispo de Brasília autoriza, exceto no caso de Corpus Christi. Procissão pública, exposição pública, fora das igrejas, só nessa ocasião. Fora dessas ocasiões, excepcionalmente nos congressos eucarísticos, tudo ordenado pelo liturgo da diocese, onde se celebra o mistério eucarístico, que é o bispo, pai e pastor daquela diocese. Então, na quinta-feira de Corpus Christi, na solenidade de Corpus Christi, nós passeamos com Jesus pelas ruas da cidade para que ele seja adorado publicamente, para que ele abençoe as nossas cidades, para que ele abençoe a nossa capital, aqui no caso de Brasília, que abençoe as famílias, as autoridades, que abençoe os enfermos. E nesse tempo nós vamos ter a procissão nas várias paróquias, muito modesta, mas para abençoar os nossos enfermos, as pessoas em luto, os doentes, para abençoar as nossas cidades. Então, é a única ocasião. Agora, qualquer reuniãozinha pastoral, pegar o ostensório e sair passeando com lambanças, para que todo mundo pegue, isso aí é abuso da Eucaristia. E é um abuso grave, porque se aproxima às vezes da profanação. Às vezes os ostensórios são tão grandes que fazem o ostensório, que é a exterioridade, faz desaparecer, ou quase desaparecer, a Eucaristia que está no centro dele. Conta-se até do anedotário das sacristias, que um padre fazendo a procissão do Santíssimo Sacramento,
O coroinha, padre, falta o Santíssimo aí. É um detalhe. E passeou com o ostensório vazio. Falta de fé. Segunda coisa, ofertor. Cristo se oferece ao Pai na cruz, e nós celebramos a reapresentação memorial dessa oferta em cada Eucaristia que celebramos, mas também na oferta das obras que fazemos todos os dias de manhã, unidos à Eucaristia celebrada em todos os cantos do mundo. Acordando de manhã, oferecendo o meu trabalho, consagrando o meu dia à Nossa Senhora, invocando o Santo Anjo da Guarda, fazendo aquela primeira oração da manhã para oferecer o dia a Deus, eu vou oferecer o meu trabalho, porque a missa é o fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Trabalho humano de quem? De todos. De todos nós. Trabalho humano manual, trabalho humano dos pobres, trabalho humano todo trabalho humano nobre, digno de ser oferecido a Deus, é a oferta que faz a Eucaristia. Então, aprender a ligar a nossa vida concreta com a Eucaristia, né? Com a oferta eucarística, os sofrimentos que nós oferecemos. Cristo se ofereceu na cruz, entregou a sua vida por nós. Será que Deus nos abandonou nesse tempo? Ou nos dá a oportunidade de oferecer os nossos sofrimentos, de reparar os inúmeros pecados contra a vida, né? Será que Deus não nos dá, pela sua providência amorosa, a ocasião de servir mais pessoas enfermas? Não é que Ele queira a doença e a pandemia, não quer, mas no seu desígnio providente, consentindo isso, Ele nos dá meios de salvação. E oferecer tudo isso na Eucaristia, em sufrágio dos mortos, pela saúde dos enfermos e pela nossa oferta de nós mesmos como ministros dos enfermos, né? Como houve o caso de alguns padres aqui em Brasília que morreram heroicamente servindo os enfermos nos primeiros tempos da Covid. Deus nos dá uma ocasião preciosa para sermos também nós oferta unida à oferta de Cristo na Eucaristia. O sentido do sofrimento, nós só o encontramos pleno na oferta de Jesus na cruz, que é oferta por amor. Amor apaixonado pelo seu Pai e nosso Pai, e amor apaixonado e redentor por nós. Qual é o melhor ato de adoração? Dom Marconi falou magnificamente disso. A perfeita adoração é participar, cada qual segundo a sua condição, segundo o ministério que recebeu, da Santíssima Eucaristia celebrada. Não é nem se ajoelhar diante do ostensório. A perfeita adoração é oferecer Cristo ao Pai, para a glória de Deus e salvação do mundo. Que são as duas finalidades da nossa vida aqui na Terra. Dar glória a Deus e ser santos e apóstolos. Então, nesse sentido, é importante também distinguir o papel dos ministros extraordinários da comunhão eucarística do papel do ministério sacerdotal. A Igreja distingue duas formas de participação no sacerdócio de Cristo. O sacerdócio comum dos fiéis, comum não porque não tem categoria nenhuma, é porque é participado por todos os fiéis, inclusive nós padres e bispos. É comum a todos. Então esse sacerdócio comum dos fiéis é essencialmente diferente do sacerdócio ministerial, mas ambos se ordenam um para o outro. Os mestres onde se encontram? São membros desse corpo sacerdotal que é a Igreja, na vocação de leigos. Qual é a vocação dos leigos? Em primeiríssimo lugar, santificar o mundo a partir de dentro. Com o testemunho de santificação pelo serviço eucarístico que vocês prestam às nossas comunidades, aos doentes, às nossas liturgias, esse serviço eucarístico não pode estar separado da primeiríssima vocação que é se santificar na vida de família, na vida de trabalho, na vida profissional, nos estudos, nas relações sociais, enfim, no esforço para que o mundo seja mais justo e fraterno, para que a pobreza seja diminuída, para que
ao alimentarmos as pessoas com o pão da vida, não nos esqueçamos que somos a mão providente de Deus para alimentar os pobres. Então é muito importante que nós nos lembremos disso, que a vocação dos messi é, antes de tudo, de santificar o mundo a partir de dentro. O Concílio Vaticano II fala de dois aspectos da mesma vocação à santidade. Primeiro, pelo batismo e pela confirmação, somos perfeitamente incorporados a Cristo, sacerdote, profeta e rei, e somos chamados a ser santos como é santo o nosso Pai Celeste. E pelo mesmo batismo nós participamos da missão da igreja, que é chamada propriamente apostolado, quer dizer, a missão de apóstolos, anunciar o evangelho a toda criatura. Então aquele mandato não é só para os padres e bispos, e a gente não precisa de licença de padres e bispos para anunciar o evangelho nas várias realidades temporais. No mundo onde eu vivo, nós precisamos estar em comunhão com a igreja, mas o mandato eu recebi pelo batismo e pela confirmação do próprio Cristo. Anunciar qual é o evangelho? Aquele que nós recebemos da igreja, a mesma fé que nós sinceramente professamos e que é a razão da nossa alegria em Cristo. Por isso é muito importante estar em comunhão com os ministros ordenados, especialmente com o nosso arcebispo. Então, quanto tempo, Padre Paulinho? Quanto tempo ainda tenho? 15 minutos. Bom, eu vou tentar ser breve. É importante colocar essa circunstância, porque a gente tem que... uma outra característica da vocação dos messi é uma humildade acompanhada de um santo orgulho. Humildade de saber que nós não somos uma categoria especial na igreja. Não existe, nem os padres, nem os bispos, nem o Papa são uma categoria especial na igreja. Nós somos todos irmãos. Se nós quisermos dizer categoria especial, como aquele que serve mais, serve como um tapete, sim, o Papa e os bispos são os primeiros a se oferecer como um tapete para que o povo de Deus caminhe sereno pelas estradas da história rumo ao céu. Nós não somos senhores, somos servos. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que os messi têm um santo orgulho de ser mais servos do que os outros, mais servidores. Eu ficava muito triste quando eu era mais jovenzinho, estava nos primeiros anos de padre, naquelas campanhas eleitorais, ex-cursilista, ex-ministro da Eucaristia, tudo ex. Para fazer o quê? Campanha política. Isso não é currículo para a sociedade civil, isso é currículo para o céu. Servir pelo tempo que a igreja me pedir e saber entregar quando a igreja achar que convém que eu passe a outro o serviço que eu estou fazendo. E que eu também experimente outros serviços da igreja. Mas uma coisa nós não podemos perder. Nós somos permanentemente adoradores do Senhor. Somos sempre e permanentemente homens e mulheres eucarísticos. Isso é condição da vida cristã. Bom, a Eucaristia é alimento, é consumida. Aqui eu gostaria de começar das coisas mais banais, as coisas mais altas, as coisas mais exteriores, as coisas mais interiores. Eucaristia consumida, quer dizer, é oferecida em comunhão a nós e nós recebemos como alimento da nossa vida. E é preciso ter adequada preparação para receber a Eucaristia. Primeiro, uma vida de discípulo de Cristo. Mas vamos passar das coisas mais assim, aspectos mais exteriores. O modo de receber a Eucaristia na liturgia. Só tem dois modos. Agora nós pedimos a todos os fiéis que renunciem ao direito de receber na boca por causa de razões sanitárias. É temporário, vai passar, depois a igreja vai saber também reorientar as coisas. Mas o modo de receber ordinário nas mãos é a mão esquerda sobre a direita, se recebe e cuidadosamente se leva com a mão direita a boca na frente do ministro. Agora, se os próprios ministros vêm com a pinça para receber como se fossem tomando a Eucaristia do outro ministro ou do sacerdote, já vi isso em algumas ocasiões. Dá um pouco de tristeza. É testemunho de um modo externo de respeito. Sim, é pura exterioridade. Mas a exterioridade normalmente
reflete o coração. Normalmente, nem sempre. Então nós precisamos ser os mais atentos, não ritualistas, mas os mais atentos àquela delicadeza de receber a comunhão sem pressa e de dar a comunhão sem pressa também. De adorar Cristo. Um santo que eu estimo muito dizia que a primeira vez que ele deu a comunhão, ele deu a comunhão para um grupo de carmelitas, ele disse assim: Senhor, eu te amo mais do que elas. E ele ouviu uma voz interior dizendo assim: obras são amores, não palavras. A nossa vida tem que refletir, até nas coisas mais comezinhas, menores, o grande amor que nós temos por Cristo. As obras falam. E aqui eu queria citar um exemplo de um amigo meu que eu conheci em Roma. Já falei disso, acho que alguma vez. Frequentemente, quando há reuniões ecumênicas, os delegados fraternos de outras comunidades eclesiais não católicas são hospedados nas casas do clero de Roma. E um pastor de uma determinada igreja, que foi convidado, grande teólogo, tinha sérias dúvidas sobre o que os católicos falavam sobre a presença real da Eucaristia, embora acreditasse que Jesus estava presente vamos dizer assim, de maneira finalizada a recepção do fiel. Mas acabou ali, acabou tudo. Então é a chamada transfinalização. Ele era de uma comunidade da igreja anglicana alta, que são muito próximos da igreja católica. E ele viu um padre, um monsenhor da Cúria Romana, muito vestido, muito empertigadinho, vestido com colete, muito colarinho duplo, muito elegante, pregando com um tom magistral. Ele era professor de teologia também, muito douto sobre a presença real. Era tanto douto esse homem, que o pastor falou assim: mas será que ele acredita mesmo nesse negócio? E o que foi acontecendo? À noite ele foi para casa, perplexo ainda, por tudo aquilo que ele tinha ouvido naquela pregação, naquela palestra, que era para partilhar as doutrinas das várias comunidades eclesiais. E depois do jantar ele foi para a capela, que estava escura, só com o lusco-fusco da lamparina do Santíssimo, do sacrário. Ele foi lá para o fundo num canto e ficou olhando para aquilo. Falou: será que ele acredita? Será que ele acredita? E para surpresa, depois quem entra lá? O velho padre. E depois do jantar foi lá para a capela, olhou para lá, olhou para cá, para frente, para trás, não viu ninguém, que o pastor estava escondidinho lá. Foi lá, deu um beijo no sacrário, se ajoelhou, olhou de novo para lá e para cá, não viu ninguém. Ele imaginava que não fosse muita gente naquela hora e se prostrou com os braços em cruz diante do Santíssimo. Ficou lá meia hora, uma hora, o pastor não chegou a explicar. Bom, qual foi o raciocínio desse, que é hoje padre, um caríssimo amigo meu? Foi o seguinte: se ele fez aquilo sem ninguém ver, ele adorou Jesus presente no sacrário sem ninguém ver, é porque ele acredita. Ele não fez teatro. Mas o fato de alguém ter visto provocou a conversão de um homem, provocou a mudança radical na vida dele, renunciando aos trabalhos que ele tinha nas universidades em que ele ensinava, que eram daquela comunidade eclesial, para ser padre católico, para ser católico e depois padre. Então, um gesto nosso, feito com delicadeza, uma genuflexão bem feita, não uma inclinaçãozinha parecendo vertigem, pode dar testemunho da nossa fé. Obras é que são amores, não palavras. A gente pode pregar muito bem, nós padres somos especialistas em pregação, mas o povo se converte quando vê as obras de amor de um padre. Ninguém se convence hoje por sermões cheios de doutrina, sem que sejam acompanhados por obras de amor, pelo espírito de oração e de adoração dos nossos ministros. A Eucaristia, então, voltando às coisas mais interiores. Evidentemente que para receber a Eucaristia nós precisamos estar em estado de graça. Sim, pecados veniais, mas para receber Cristo no nosso coração, sumamente bom, digno de ser adorado, nós precisamos preparar a casa. É coisa muito simples.
Quando a gente vai receber uma visita em casa, a gente dá uma limpada, para não ficar feio. Arruma as camas, arruma a mesa, dá uma ajeitada na casa, não é assim? Se a gente faz isso para pessoas simples como nós, né, por que não fazer para o sumo e eterno conviva, para aquele que é convidado à nossa casa? Por que não preparar o nosso coração para receber o Senhor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos e faremos refeição. Deus entra na nossa vida. Na Eucaristia, não somos nós que entramos na vida de Deus, é Ele que entra na nossa. E se no alimento normal das coisas, nos alimentos normais, os alimentos se transformam em nós, na Eucaristia, Deus, na medida das nossas disposições e abertura, nos converte nele, na vida divina. Nos tornamos participantes da vida divina. Então, é muito importante que, se eu tenho consciência de pecado grave, que eu procure uma boa confissão. Que tenha hábito de fazer penitência, no sentido de oferecer pequenas contrariedades do dia a dia ao Senhor, como reparação pelos meus pecados. Eu os cometo tantos. Oferecer às vezes alguém faz uma comidinha para a gente na hora do almoço, põe uma coisa que a gente não gosta muito, vamos lá, vamos comer aquele negócio lá. Oferecendo aquilo no lugar do cálice amargo de Jesus, né, para que o mundo seja salvo pelo nosso sacrifício também. É participação amorosa nas coisas de Deus, né? Então, o espírito penitencial. Para receber a Eucaristia, aqui eu falo para os mestres e para todas as outras pessoas. Quem vai procurar emprego, normalmente se veste bem. Eu não entendo porque as pessoas vão vestidas com pijama ou roupa de praia na missa. Não entendo. Nós padres temos que nos vestir com o melhor traje para celebrar o sacrifício eucarístico. Aqueles que vão receber Jesus, quando vão procurar emprego, paletó e gravata ou roupa bem vestida, não vão de bermuda para a missa. Então, são gestos externos que mostram qual apreço eu tenho por aquele ato sagrado que estou realizando. Não é a festinha da comunidade, é o banquete do reino. Para receber um presidente da república, um governador, a gente se prepara. Para receber o Senhor do mundo e da história, a gente vai de qualquer jeito. Tenha paciência. Tenha paciência. Então nós mestres, que lidamos diretamente com a Eucaristia, os mestres, os padres, os bispos, os diáconos, temos que ser o primeiro a saber nos apresentar como quem crê que estamos servindo o Senhor do universo, o Senhor da história, aquele que nos dá a salvação, muito mais importante do que outras pessoas que têm o nome da missão de Jesus. Muito mais importante do que qualquer governador, do que qualquer político, do que qualquer emprego que a gente possa ter. Para ele, o melhor. Os grandes santos sempre fizeram os melhores gastos, vivendo eles em extrema pobreza, para honrar a Deus na Eucaristia. Eu não digo que nós precisamos fazer ostentação de riqueza nas nossas igrejas, mas dar o melhor que nós podemos para o Senhor, sim. E no nosso hábito, no nosso modo de nos vestir, de nos apresentar, dar o melhor também para o Senhor. Não o resto, ou não... Eu vou dar um passeio, vou fazer uma caminhada a pé, depois todo suado eu vou para a missa. É esquisito. Honestamente, me dói no coração ver que há pessoas que frequentam as nossas igrejas e pensam assim. Inclusive alguns dentre nós. Né? Que mais? Nós temos alguns livrinhos e folhetos que trazem textos da liturgia. De vez em quando pegar e fazer oração com aquilo lá, meditar sobre a oração eucarística, ver como é bonito tudo aquilo. Sobre os prefácios da missa. Amanhã é o prefácio da Santíssima Trindade, muito bonito, difícil. A fé com a qual nós recebemos a doutrina da Trindade de Deus, da Trindade Santa de Deus, pede que nós apliquemos o nosso intelecto para penetrar as coisas segundo a nossa medida, segundo a capacidade da nossa inteligência. Por fim, queria falar, o modo de receber Jesus
no modo de receber Jesus, nós podemos pensar neste, né? São José. É o ano josefino que o Papa Francisco bondosamente, amorosamente declarou ano santo de São José. E é muito importante que a gente, sobretudo os mestres, saibam receber Jesus como José recebeu. José teve um papel extraordinário, extraordinariamente silencioso na história da salvação, mas extraordinário, como é extraordinário o ministério dos mestres. São José recebeu com afeto paterno. Ele, embora não fosse pai biológico de Jesus, deu a Jesus a imagem da verdadeira paternidade, a imagem daquele de quem procede toda a paternidade, que é Deus Pai dos céus. São José abraçou Jesus e o tomou com carinho, deu-lhe o nome de Jesus, Deus salva. São José deu a Jesus, porque Jesus, fazendo-se homem, o verbo de Deus que se fez homem e foi recebido por José, passou a aprender de modo humano as coisas que ele contemplava na perfeição da unidade da Santíssima Trindade. São José ensinou as orações que todo bom judeu, todo judeu piedoso sabia ao seu menino, né? Ao menino Jesus. São José ensinou o ofício, né, de operário a Jesus. Jesus trabalhou com São José. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida de São José, diz respeito à vida dos mestres também. No sentido de que nós acolhemos Jesus como Ele acolhe. Levar Jesus para o meu trabalho, levar Jesus para a minha família, levar Jesus para a minha casa, embalar Jesus durante o meu descanso, deixar que Ele esteja comigo. Enfim, dar toda aquela atenção às coisas de Jesus como São José até o dia da sua passagem para a vida celeste, é um desejo ardente de todo mestre. As mulheres, vejam Nossa Senhora, com qual carinho ela recebeu Jesus. Então, não é suficiente o afeto humano para receber bem a Jesus, mas nós precisamos consagrar o nosso afeto humano na fé e no amor sobrenatural, na caridade, que é o outro nome do Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. Nós precisamos acolher Jesus e saber que Ele, se for bem acolhido, faz definitiva morada com o Pai e o Espírito Santo em nós. Então, as obras que serão amores testemunharão a entrega que vocês fazem do sacramento do corpo e sangue do Senhor. Não só na liturgia, que não é o primeiro lugar importante, sobretudo no serviço dos nossos enfermos, embora o trabalho litúrgico seja muito importante também. Mas eu gostaria de voltar àquela afirmação. Todos nós somos um povo sacerdotal, participamos do sacerdócio de Cristo e nos oferecemos ao Pai. Mas os mestres são orgulhosos da sua vocação laical, porque se nós padres nos colocamos ao serviço de toda a comunidade sacerdotal do povo de Deus, os mestres nos auxiliam nesse campo a colocar a Eucaristia na boca do povo, nas mãos do povo, para que eles se santifiquem, para que os leigos todos sejam santos e apóstolos. Em primeiro lugar, os mestres, santificadores das realidades temporais de todo o mundo, santificadores também da comunidade eclesial, pelo serviço que prestam na Eucaristia. Nós poderíamos falar muito sobre isso, eu creio que está chegando o tempo. Eu queria sugerir algumas leituras. Há um livro de meditação que é produzido pelo Gabriel de Santa Maria Madalena, Carmelo, chamado Intimidade Divina. Há muitas meditações sobre a Eucaristia que nos ajudariam muito lá. São baseadas no Concílio Vaticano II. Catecismo da Igreja Católica a gente deveria devorar. A parte sobre a Eucaristia e sobre a oração. É a nossa escola, né? As catequeses do Papa Francisco, recentemente feitas sobre a oração. Antecedentemente, as catequeses de São João Paulo II e de Bento XVI sobre temas de oração. A gente apreciar, devorar, buscar, são de fácil acesso. Há uma coleção de meditações diárias com os textos da missa, Falar com Deus. As obras de São Pedro Julião e Mar. As obras de Santo Afonso sobre a visita à Eucaristia e a visita à Virgem Maria. São obras que nos ajudam a
nos envolver com Cristo de modo apaixonado. Ele é a razão da nossa existência. E essas duas encíclicas que eu recomendo vivamente. Mas o primeiro pilar da nossa devoção eucarística é a palavra consignada nas Sagradas Escrituras. Devorar as Sagradas Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, mas olhar também para o Antigo, né? O maná caído dos céus, as promessas messiânicas, e redescobrir quanta coisa Deus nos dá de presente. O Messi devia ser tão apaixonado pelo sacrário quanto apaixonado pela Sagrada Escritura. Não pode haver amor à Eucaristia sem amor às Escrituras. E com isso encerro. Nossa Senhora, ventre materno da Eucaristia, nos ajude com São José, seu esposo.